Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Senhor Deus, o Senhor nos constituiu neste tempo final para crer na Tua palavra, que se manifestou não somente através de Brana, mas através de Apocalipse 10, do 8 a 11. Nós estamos aqui manifestados nesse dia presente. Somos agradecidos pela Tua bondade, pela riquíssima mensagem que o Senhor tem deixado para nós desfrutarmos, para nós fazermos parte do que o Senhor tem feito. Abençoa Teus filhos através da internet, Teus filhos aqui presentes. Cada um tem uma necessidade diferente. Que Tu possa nos ajudar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Não tem, meus irmãos, como nós nos embaraçarmos com esse ministério, tanto de Brana quanto de João. Está bem claro aqui na Escritura que eu, Jesus, enviei meu anjo. Então, este anjo aqui, ele não é João. Este anjo aqui é o profeta, é a teofania de Brana, é aquele anjo que Jesus enviou. Se nós formos pegarmos aqui em Apocalipse 22, do verso 9, olha o que João deixou aqui para nós, esta riqueza. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. Verso 9, eu li o 8, vamos no 9. Ele disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Então aqui já dá para separar estes dois personagens. Tanto João, lá dos dias primitivos, que teve a visão, que pôde ver e que foi proibido de escrever as vozes que ele tinha ouvido. Aí a gente vê aqui o anjo de Jesus. Aí nós vamos ver bem claro este anjo de Jesus aqui, que não tem como a gente fugir, porque está nas mensagens. E a gente vai ver este ministério que estava agora, nesses dias finais, o ministério daquele João. Só que este ministério já é para se manifestar, já foi manifestado, já é uma coisa que já foi. Que eu quero dizer, já foi manifestado depois que este anjo de Jesus cumpriu o seu ministério. Este anjo de Apocalipse 10, 7, quando ele tocou todos os mistérios de Deus, então cumpriu este ministério deste sétimo anjo. Agora, só que quando ele revela estes mistérios, aí vem Deus com ele e proíbe, assim como ele fez com a primeira e segunda etapa. Não era para ele ter explicado, mas ele explicou. Ali era Deus testando o irmão Brana. Mas quando chegou na terceira etapa, ele disse que não ia haver copiadores. Irmão, é uma coisa que, se a gente for notar, isso algo tem que ser Deus para trazer isso aqui para nós. Mas você sabe que Deus, ele sempre usa um homem. Deus, ele não usa um grupo de homens. Isso está bem claro. Deus usa um homem. Deus não, no quíntuplo da esposa de Cristo, não é um grupo. Não é um grupo de pastores, não é um grupo de evangelistas, não é um grupo de profetas, não. É
um só. E este um só é a mensagem de Brana. Na sua primeira etapa, você vai ver a mensagem de Brana, ele revelando. Ali sim, aí o quíntuplo pôde ficar completo. Porque durante 7 eras nós não tivemos este quíntuplo para os gentios completo. Precisava da manifestação, da mensagem do entardecer, para este quíntuplo pudesse completar, este quíntuplo da noiva. Então Deus usou um e deixou a mensagem deste um. Agora Deus levanta o quíntuplo da esposa aqui para completar na América do Norte, na América do Sul, me perdoe, nós precisávamos deste ministério. Este ministério, o problema é que as pessoas, elas tropeçam no homem. Agora não tem mais como você tropeçar no homem Brana. Não tem mais como você tropeçar no homem Osmar Brana. Nós estamos falando das mensagens destes 2 homens. Um que come e revela, outro que come novamente e profetiza. Profetiza outra vez a povos, nações, línguas e reis. Estes 2 homens, eles não estão aqui, mas a mensagem dele está aqui. A mensagem dele está em você, a mensagem dele está em mim. Então, esses homens, como o apóstolo Paulo não está aqui, mas a gente fala a mensagem do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Pedro não está aqui, mas a gente fala da mensagem do apóstolo São Pedro. Lutero não está aqui, mas a gente fala da mensagem: o justo vive da fé. John Wesley não está aqui, mas eles dormem no Senhor, mas a mensagem deles nós falamos, nós tocamos. Nós não vivemos nos dias de Lutero, nós não vivemos nos dias de John Wesley, nós não vivemos nos dias pentecostais, nós não vivemos em primeira e segunda etapa do irmão Brana com o ministério evangelístico. Nós não vivemos, se eu falar para vocês que nós não vivemos nem no tempo da voz do 7º anjo, nós não estamos vivendo no tempo da voz do 7º anjo, isso já passou. Mas a mensagem do 7º anjo, aquilo que ele revelou, aquilo que ele manifestou no seu dia, Deus teve muita graça, nós achamos muita graça diante de Deus, para ele passar esses 40 anos, a esposa de Cristo no deserto, passando pela sua primeira e segunda etapa, porque 40 fala de sofrimento, 40 fala de deserto. Então, esta esposa de Cristo teve que passar por esse deserto por 40 anos, para chegar aqui no ano 2000. E aquilo que Brana levou no coração dele, aquilo que Brana não explicou a ninguém, ele pregou, ele deixou escrito. Mas ele não profetizou novamente. Ele não profetizou. Ele pode ter orado por nações, mas ele não profetizou novamente estes selos, esses 7 trovões a povos, nações, línguas e reis. Isso daqui foi para um homem de 4ª série aqui na América do Sul, que teve este privilégio de comer este livrinho que foi mal entendido. Mas foi mal entendido por quem? Foi mal entendido pelo sistema. Qual sistema? Qual era o sistema, meus irmãos? Se nós voltarmos lá atrás, nós vamos ver qual era o sistema que era para aceitar a Jesus Cristo. Não era o povo que guardava a lei? Não era aqueles homens que pregavam e ficavam sacrificando o Cordeiro de Deus lá naquele grande templo de Caifás? Não era eles que era para reconhecer? Mas você sabe o que aconteceu? Eles não reconheceram. Eles passaram por alto daquele grande mensageiro, daquele Cordeiro de Deus que não estava mais numa forma animal. Agora esse Cordeiro de Deus estava numa forma humana, então era contra os ensinamentos, os pensamentos intelectuais deles. Esses que era para receber, eles não receberam.
Quem era para receber a manifestação do Filho do Homem aqui para o gentio? Quem era para receber? Não era os judeus, não, o tempo dos judeus já passou. Foi por esta razão que ele disse: não ide pelos caminhos das gentes, nem dos samaritanos, mas e primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus tratando com o povo israelita, mas o povo israelita não deu crédito. Por isso que o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi que deu crédito à pregação de Isaías? Quem foi que deu crédito à pregação de João Batista? Quem foi que deu crédito à própria pregação do Senhor Jesus Cristo? Quem foi que deu crédito à pregação de Brana? Quem foi que deu crédito à pregação de João? Veio para os seus na América do Norte e os seus não receberam. Eram os seus, os de primeira e segunda etapa, era para receber, mas o que foi que a primeira e segunda etapa fez? O que foi que a primeira e segunda etapa fez com João? O que foi que o povo pentecostal fez com Brana? Quem eram os seus? Eram os pentecostais. Quem eram os seus? Eram os americanos, da própria primeira e segunda etapa do dia do irmão Brana. Mas eles receberam? Eles não receberam. Eles receberam uma dualidade, eles receberam uma ressurreição isolada. Mas ele não recebeu a manifestação do Filho do Homem, era Deus manifestado numa carne, eles não receberam. E Deus deu uma oportunidade para nós aqui na América do Sul, e o que foi que a primeira e segunda etapa fez? Crucificaram ele novamente, crucificaram. E o que é que a terceira etapa agora que se diz de João, o que é que ela faz? Ela crucifica a noiva, ela crucifica ele, a mensagem novamente em sua noiva. Aquele mesmo que estava em Brana, aquele mesmo que estava em João, agora está na noiva. Não se trata de pessoa, não se trata de ser humano, se trata da mensagem de Deus. Ele sempre faz assim. Eles sempre não reconhecem. Por que eles não reconhecem? Porque meu anjo irá diante de ti. Êxodo 23, porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amoreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, e os jambuzeus, eu destruirei. O meu anjo. Quem era este anjo? Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus levantará um profeta do meio de ti e dos teus irmãos. Quando se fala de profeta, todo mundo crê. No profeta. As pessoas falam tanto deste falso profeta. Os pentecostais falaram no dia de Mombrana, eles falaram tanto deste falso profeta. E não reconheceram o profeta verdadeiro ali. Que era para eles reconhecer o que era aqueles pentecostais falando em língua, não falo de todos. Aqueles pentecostais, eles não eram outro a não ser a casca, a semente era a Brana. Eles falaram tanto de falso e o verdadeiro estava ali. Este povo pentecostal aqui no Brasil falava tanto deste falso, mas quando se levantou a primeira e segunda etapa, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva, eles não reconheceram o que era que Deus estava fazendo, Deus estava chamando. Mas o que foi que aconteceu com aqueles que reconheceram o batismo, reconheceram a restauração de Elias? O que era para esses fazer? Era para reconhecer este profeta da noiva do tempo final e crer e apoiar, mas eles não apoiaram. Assim como o Filho do Homem no Oriente não teve nenhuma cooperação de Anás de Caifás, assim o mesmo Filho do Homem em Brana não teve nenhuma cooperação do Anás do dia, do Caifás do dia. Ele falou que ele foi em Tucson, mas não houve cooperação. Ele chegou a dizer que ele não veio fazer igreja em Tucson. Ele teve cooperação de PR Green,
Ele teve cooperação dos demais? Eles cooperavam com eles ajudavam ele, mas era na cura divina, em sensação, em emoção. Quando o profeta pregava e discernia a intenção do coração, a isso eles amavam. Mas quando era para discernir o verdadeiro, quando era para discernir esta palavra, eles o rejeitaram. O que foi que fizeram no ano 2000? A mesma repetição. Eles o abandonaram, eles que falavam em brana, eles que pregaram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi eles, não fomos nós, foi eles que falaram, foi eles que pregaram. Mas quando era para eles crer nesta manifestação, o que foi que eles fizeram? Eles o rejeitaram. E cadê este povo de dentro da terceira etapa? Esses que diziam que andaram com Osmar Brana, que criam em Osmar Brana, que bajulavam Osmar Brana. E agora o que é que eles estão fazendo? Eles estão apunhalando a mensagem que Osmar Brana deixou. É o mesmo espírito, é o mesmo demônio. Cadê o Caifás? Cadê o Anás? Eles ficam contra, eles e suas congregações, mas diz: porque o meu anjo está diante de ti, e te levará os amoreus, e os heteus, e os perizeus, e os cananeus, e os heveus, e os jebuseus, eu destruirei. O Senhor teu Deus levantará um profeta do meio de ti. Da onde levantou? Da onde foi Jesus levantado? Esta promessa era para o Messias, mas que se repetiu, que Deus levantou um profeta do meio dos gentios, e eles não reconheceram. Um gentil levaria o meu nome, e os gentios não reconheceram, a não ser aquele povo predestinado, está eleito para crer e para apoiar estas verdades. Deus levantará um profeta, a primeira e segunda etapa do irmão Brana, primeira e segunda etapa que diz que crê na mensagem. Este anjo não teve só uma etapa, esse anjo teve duas etapas. Este anjo que veio ao Brasil, serve o Brasil, ele teve a sua mensagem no rádio, mas também haveria uma mensagem angelical. Cadê este povo que era para crer neste profeta? O Senhor teu Deus levantará um profeta do meio de ti. Ele não crê. O próprio povo que era para crer, da igreja que era para crer que ele é profeta, eles falam que é um simples pastor. Oh meu Deus, é a mesma coisa, é o mesmo Caifás, é o demônio que estava em Caifás. Caifás não era outro, era Satanás em carne. Assim como Deus está em carne, Satanás estava em carne. Deus era Jesus em carne. Satanás estava em carne em Caifás. Quando Brana, Deus estava em carne na manifestação do Filho do Homem. Satanás estava em carne. Naqueles dias, quando João estava aqui conosco, Satanás também estava em carne. Satanás, Judas se manifestaram. Agora o mesmo Satanás, ele está encarnado, o mesmo demônio que estava em Caifás, o mesmo demônio que estava em Judas, é o mesmo demônio que está nesses ministros. É o mesmo Satanás, fazendo as pessoas descrer da verdade, fazendo as pessoas olhar para um pensamento paralelo e não para a realidade, não para os fatos. Do que João não somente é apóstolo, mas ele é profeta, ele é pastor. E eu vou te dizer mais: assim como estava o quíntuplo em Jesus, diz o irmão Brana na mensagem ordem da igreja, ele era administrador, ele era pastor, ele era tesoureiro, ele era mestre, ele era profeta. Ele era o profeta maior, ele era o profeta Deus. Porque de que adianta você ser profeta? De que adianta você profetizar e não ter o profeta maior, não ter o profeta Deus, não ter esta mensagem?
De que adianta? Então Deus levantou em Franca um profeta do meio de ti. Mas eles não. É do meio de teus irmãos como eu. E eles ouvireis. Eles ouviram? Eles ouviram Jesus? Só os eleitos. Eles ouviram Brana na América do Norte? Só os eleitos. Eles ouviram Brana na América do Sul? Só os eleitos. Só os eleitos ouvem. Só os eleitos ouvirão. Se ainda tiver eleito para ouvir no futuro, a gente não tem muita probabilidade. A gente não tem muita expectativa de muito futuro. O futuro nosso está aqui. O futuro nosso rompeu de 2000 para cá. O futuro nosso é essa mensagem. Você acha que esse mundo ele tem um futuro? A expectativa desse mundo é arder com o fogo de Malaquias 4. Eis que este dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos que cometem impiedade, serão como restolho, serão como palha. E este fogo que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. O que resta para a política, fogo. O que resta para a terceira etapa pirata, fogo. O que resta para a religião, fogo. O que resta para este mundo, fogo. O que resta para a esposa, rápido, milênio. É isso que resta para a esposa do Senhor Jesus Cristo. Ressurreição. É a ressurreição. Nós já estamos ressurretos. Sua alma já é ressurreta. Sua alma não é morta. A sua alma é viva. Ela é viva porque Ele vive. O Senhor teu Deus levantará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos. Oh, irmão, é muito duro quando se trata de pessoa. As pessoas, foi a ideia de Deus. Deus podia usar o sol, Deus podia usar a lua, Deus podia usar os astros, mas Ele escolheu usar um homem. E eles falou que coisa, irmão Brana diz que Deus não usa maquinário. Isso é pura verdade, que Deus não usa maquinário. Mas vocês querem usar uma coisa que já foi usada. Vocês têm que ouvir o maquinário, vocês têm que voltar a ouvir as fitas, senão vocês vão ensinar engano. Eu tenho que voltar. Olha, irmão, Brana teve que voltar para esta Bíblia que estava fechada para abrir. Teve. Hein? João teve que voltar aqui para esse livrinho e comer ele. Ele que comeu, quem mais vai comer? Ele já comeu. Esta Bíblia já foi revelada, não tem um outro oitavo nem sétimo para revelar. Agora esse impostor, filho de Satanás, quer dizer que vai comer para gente. Não vai mais para nós, vai não. Para nós, mas Brana já comeu. E agora, o eleito se alimenta. Não precisa. No tempo que era para mudar de etapa, eles não queriam mudar. No tempo que era para mudar de lei para graça, esse espírito não quis mudar. Esse espírito, ele é teimoso. Ele dizia: nós somos discípulos de Moisés, nós aprendemos de Moisés. E tu quem és? O mesmo diabo. Seus pais comeram maná no deserto, sim. Eles estavam cantando uma grande vitória, eles estavam com grande alegria. Mas quando Jesus deu resposta para eles, eles ficaram muito entristecidos. Eles comeram, mas morreram. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Nossos pais pularam, nossos pais falaram língua, nossos pais rodopiaram, nossos pais interpretaram as línguas, as profecias, mas estão mortos. Este não é o verdadeiro maná que desceu do céu. O verdadeiro maná que desceu do céu, São Lucas 17:30. O verdadeiro maná que desceu do céu, Apocalipse 10:7, 10:1 ao 7. Este é o verdadeiro pão que desceu do céu.
O tempo que é para eles crer, eles não crê, eles querem voltar ao passado. Olha que o diabo é astuto, meu irmão. Como o diabo é astuto. O irmão Brana diz que quando Satanás, ele não te para, ele te empurra. Mas ele não deixa você viver o presente. Satanás quer empurrar, está empurrando esses ministros para dizer que eles vão falar alguma coisa, para dizer que eles vão representar essa geração. É Satanás, porque já está feito, já foi feito, já, assim como Jesus disse na cruz do Calvário: tetelestai, está tudo consumado. Assim como Brana, Deus através de Brana falou lá no Monte Pôr do Sol, está tudo consumado. Assim, João, Osmar Brana também, quando comeu, irmão, Deus é tão bom. Vocês me perdoem, irmão, que eu acabo não lendo nada aí. Olha só de mensagem. Se eu for ler essas mensagens aqui, mas hoje, como a gente vai almoçar por aqui mesmo, olha, tem um feijão preto com toicinho, vai fazer um frango daquele bem gordo para comer. Então a gente não se preocupa, tá? Depois ainda tem um buraco ali para a gente cavar, que a gente está fazendo a fossa aqui, lá do refeitório. A gente tem muito trabalho. Então é melhor você ficar quietinho aí me ouvindo. Olha só, meus irmãos. Então, Deus foi tão misericordioso conosco. Você sabia que Deus foi? Deus se alegre por todas as nossas falhas, LC. O homem pregou tudo. O homem pregou tudo. E ele vem, a mensagem acabou. A mensagem acabou. A mensagem acabou. A mensagem acabou. Eu já entreguei o que tinha que entregar. Se outro vir, só vai ser para comer os dias que os outros estão fazendo, só comer dízimo. Só vai servir. Só vai servir para comer dízimo. Só vai servir. Não vai servir para fazer mais nada, para revelar, não. Para comer o livrinho, não. Como é que vai comer? Que só tem um que come, só tem um que revela. Não é 2 nem 3. Agora, se tivesse aqui, João comeu uma parte do livro, e depois o outro vai comer a outra parte, não. É um só João. É um só João que come, assim como é uma só esposa também que come. A esposa verdadeira, ela já comeu. A esposa verdadeira, ela já está selada. Você sabia que a esposa já foi até arrebatada? Hein? Porque a nossa alma, a alma do eleito foi arrebatada, junto com João, quando João subiu. Quando Brana subiu, João subiu em Apocalipse 4. Sobe aqui, que eu te mostrarei coisas maiores. A minha alma e a tua alma subiu. Agora que a gente está tendo consciência, meu irmão, mas ela já tinha subido desde 1963. E nós não sabíamos. Hein? É como diz o irmão Brana, ele estava preocupado para pregar uma mensagem só sobre a festa das trombetas. Ele estava tão preocupado de pregar. Aí, quando o Espírito Santo veio a ele e disse: olha, as trombetas, a mensagem que tu quer pregar, as trombetas, elas já soaram todo no 6º selo. Aí ele chegou com a esposa dele e disse: Meda, eu não sabia disso. Hein? Quando, irmão, o pregador ele é tão inspirado que quando ele vai saber, já passou. Irmão, olha, quando João foi descobrir, eu gosto de citar este nome aqui, que Satanás estremece, o eleito se regozija. Porque assim como teve esses grandes homens, como para descobrir o Brasil, teve um Pedro Álvares Cabral, para ajudar, eu creio que foi na Alemanha que se levantou um grande homem lá para libertar no tempo da escravatura. Você vai colocando aí esses grandes, mas eles tiveram que surgir, teve que ter um homem para pegar aquele espírito e salvar aquela nação. Sempre é assim. Agora Deus teve que pegar esse Brana e teve que pegar esse Osmar Brana para salvar esta noiva. Mas é Deus só usando o homem. Deus levantará um profeta do meio de ti e dos teus irmãos. Você crê em Deus? Muito bom. Todo mundo crê.
Crede em Deus, mas crede também em mim. É fácil as pessoas crerem em Brana. Quantos discípulos de Brana diz que crê na mensagem, mas da hora que crê em mim, que crê em João Osmar Brana, ele não crê. Quando é para crer que o Cordeiro saiu do trono, ele não crê. Quando é para crer no novo nome de Deus, BRANHAM, ele não crê. Ele não crê. Quando é para crer que João Osmar Brana é um homem, é profeta da noiva, eles não creem. Eu não estou falando mais para o mundo. O mundo já nos maligno. Eu não estou mais falando para o mundo da primeira e segunda etapa. Eu estou falando para este mundo de anjos caídos que estão dentro da terceira etapa. Que só a noiva de Cristo tem a inteligência. Sabe o que é a inteligência? A inteligência que não é minha, a inteligência que não é do homem Osmar, a inteligência que não é do homem Brana. Essa inteligência se chama mente de Cristo. O Brana diz na sua mensagem que só para enfrentar o super-homem do Satanás é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo, só esta mensagem de João, para se levantar contra este Papa que se levantou dentro da terceira etapa. Ele é um Papa. Tu diz o quê, pastor? Ele é um Papa, ele também é uma mãe. Essa igreja é uma mãe. Assim como a igreja americana foi uma mãe para sair, assim como a igreja católica foi uma mãe para sair todas essas doutrinas erradas, a igreja americana, depois da partida do irmão Brana, também foi uma mãe para sair todos os tipos de doutrina errada. Você sabia disso? Assim como Goiânia foi uma mãe para difundir esta mensagem, para semear esta mensagem no Brasil e 7 nações vizinhas, ela também foi uma mãe para disseminar, depois da partida do pastor Joaquim, depois que Deus parou de tratar com o pastor Joaquim, ela foi uma mãe para disseminar de tudo que é seita e heresia desta mensagem. Agora vamos conosco. Esta igreja de Franca, ela foi uma mãe para 7 nações vizinhas, até o mensageiro partir. Depois que o mensageiro partiu, ela é uma mãe para disseminar tudo que é heresia, ao contrário o que o mensageiro ensinou. Mas a noiva, ela não se alimenta mais dessa mãe. O nosso umbigo foi cortado. Nós nos alimentamos, o nosso umbigo não estava na igreja. O problema, irmão, é que o umbigo de muitas pessoas estão na igreja, estão no pastor, estão no sacerdote. O nosso umbigo estava nesta mensagem de João. Esta mensagem que me alimenta, esta mensagem que te alimenta. Olha só, vamos mais um pouquinho. Apocalipse 3,14. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve e diz isto: amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Apocalipse, onde eu acabei de ler. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar as coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu enviei Jesus. Agora você tem que colocar aquele, nós não estamos sendo influenciados pelo espírito de João de 2 milênios, de 2000 anos atrás. Aquele não, aquele estava em símbolo, estava em visão, que precisava deste 7º anjo, deste anjo de Jesus. Nós vamos ver aqui um pouquinho, nós vamos ler aqui, para a gente ver. Olha, eu vou começar aqui, calma que hoje a gente vai até amanhã. Vai até amanhã, vamos amanhecer aqui, hein? Olha, vamos ver aqui, 7º selo 271. E eu estava no oeste, o anjo estava vindo para o leste. Enquanto eles passavam, eu fui levantado com eles. Opa, como é isso? Eu fui, então quer dizer que o irmão Brana foi
levantado. Eu fui levantado com eles. Você recorda disto? Vindo para o leste, a congregação diz amém. Opa, vamos aqui, o 275. E você observou que um anjo, eu disse ali, estava um anjo estranho, um anjo estranho. Você sabe quem era este anjo? Era o anjo de Jesus. Tinha um anjo de estranho. E você sabe quem era este anjo de Jesus? Era a teofania do irmão Branham. O anjo que foi aqui levantado foi o anjo terrestre. Esse anjo estranho, nós vamos ver aqui. Vamos ver mais para a gente entender. Estava um anjo estranho. Ele pareceu para mim mais do que os restantes deles. Mais do que o anjo de Paulo, o anjo de Irineu, de Lutero, de Columba, de Wesley. Ele era um anjo estranho, mais do que o restante deles. Você recorda disto? A congregação diz amém. Eles estavam em uma constelação de 3 a cada lado, e um em cima. Aqui estava o mais próximo de mim aqui, contando da esquerda para a direita. Teria sido o 7º anjo. Ele brilhava mais. O irmão Branham estava de olho nele, significava mais para mim do que o restante deles. Você está confiado neste anjo de Jesus? Neste representante da esposa? Vocês recordem, eu disse, ele tinha o seu tórax para fora, assim. Estava voando do leste. E vocês se lembram, assim eu disse, ele me apanhou e me levantou. Quer dizer, o irmão Branham estava com ele. Não sei como ele estava flutuando, mas ele estava. Isso é coisa de Deus, você recorde disto? Aí a igreja diz, amém. Vamos pegar aqui Cristo, mistério de Deus revelado. Irmão, aquela nuvem de 42 quilômetros por 48, e que não era cerração, que não era fumaça, que não tinha, a ciência provou, eles não sabiam, eles estavam atônitos, ele não sabia o que era aquilo. Mas olha o que estava se desenrolando lá, naquela constelação, naquela nuvem misteriosa que ninguém captava. Era 3 anjos de um lado, 3 da esquerda e um acima. Agora, nós vamos ver que uma coisa aí que a gente não enxergava, e que só Osmar Branham enxergou. Eu não estou pregando aqui para me aparecer, eu não estou falando aqui para mostrar que eu sei, não. Eu estou aqui para dizer que eu criei num que me ensinou. Eu aprendi com esse. Você é satisfeito de ter aprendido com esse? Se eu subir aqui nesta plataforma qualquer, trouxer algo e querer mostrar, porque a gente sabe que uma pessoa quer mostrar. Geralmente os pregadores de denominação, sabe o que eles faziam? Eles vinham só com a Bíblia, escondia a mensagem do irmão Branham e pregava, faz de conta que era deles. Não é verdade? Vocês passaram por essa situação aqui, né? Do próprio pastor daqui, ouvir aqui, querer esconder de vocês. É verdade ou não é? É verdade? Então é a mesma coisa que os pastores fazem. Eles comem aqui, esconde, aí vem só com isso aqui e diz que é o cara, né? Ele é o cara para ir para a tribulação com a igreja. Interessante isso. Como é que as pessoas creem mais na mentira de que na verdade? Examine, escute. A gente sabe que esta voz é só para a noiva, mas eu como ministro, eu como atalaia, eu tenho que gritar e falar a verdade enquanto eu puder. Quando eu não puder mais, eu não falo mais, tá bom? Quando for para parar, Deus vai me parar. Enquanto for para continuar, então aquele anjo, você presta atenção, havia um anjo robusto, um anjo com o peito estufado. Aquele era o anjo do irmão Branham. Aquele não era João, tá bom? João queria adorar este anjo, mas foi dito, o irmão Branham ainda não existia quando João queria adorar lá. Aquele era o anjo de Jesus. João queria, não, eu sou conservo teu e dos teus profetas, adora a Deus. João não adorou o anjo. Se João não adorou o anjo, mas para adorar o anjo, para João querer adorar o anjo lá, é que tinha que ter uma manifestação aqui em carne, para um povo querer adorar também o 7º anjo. Como tem os adoradores de Branham. Nós não adoramos Branham.
Nós cremos que Brana foi uma manifestação de Deus em carne humana, mas adora o que está dentro de Brana. Osmar Brana não é para adorar, nós não adoramos Osmar Brana, nós adoramos a mensagem que estava dentro de Osmar Brana. Tanto é verdade que nós ainda continuamos adorando a mensagem que Ele nos entregou, que Ele amou, que Ele deu a vida por ela. Ele deu mais atenção a esta mensagem do que seus familiares. O pouquinho que ele deu para os seus familiares foi muito pouco, porque ele não dava muita atenção. Você acha que eles passeavam, viviam de passeio? Ele não passeava. Você via ele em alguma foto, mas é porque ele estava na missão. Ele disse: eu nunca tirei umas férias. O pregador não tem como tirar férias. Ele deu a vida. Esses 20 anos, você viu que o cabelo dele ficou bem alvinho, ficou bem abatido. Ele se entregou por isto. E agora ele se entregou por isso, a gente não vai se entregar pela mensagem. Não estamos nos entregando pelo homem. Osmar Brana não se entregou pelo homem Brana. O homem Brana dorme no Senhor. Ele viu esta mensagem como nós vimos essa mensagem. Você viu, você não está aqui por influência minha. Eu não influencio ninguém, eu não ligo para ninguém, eu não falo mal de ninguém. Como tem pastores aqui do Brasil ligando para a África, mentindo, falando coisas horrendas. Mas a Bíblia diz que é tão horrível cair na mão do Deus vivo. Aqui você planta um ministério que é levantado com mentira, como diz o apóstolo São Paulo, que é levantado com palha, com feno, isso perecerá. Se hoje eu tinha feitiço para te ficar comigo, eu nunca fui feiticeiro. E olha que se eu quiser, Deus me deu persuasão. Nem que eu não queira, todo pastor é persuasivo. Porque as pessoas crêem, mas eu nunca persuadi ninguém para ficar comigo e nunca vou persuadir ninguém a ficar comigo, porque eu não tenho nada. Eu digo para vocês, fico com esta mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. Desde quando as pessoas estavam enfeitiçadas, embaraçadas pela mensagem de um só homem que chegava comigo e dizia: ô pastor, eu estou deixando o teu ministério, e ainda me humilhava. Eu só ficava quieto e dizia: irmão, Deus te abençoe, vai em frente. E hoje eu estou aqui e eles estão do outro lado, crendo que era para eles, o que eles criam lá era para ele manifestar aqui, não. Mas eles estão apoiando o concílio pastoral e não a mensagem. Eles sempre tiveram o desejo de pregar, de falar, de ser. Eu não quero ser, eu estou aqui porque Deus me colocou. Nunca desejei ser, oportunidade sempre tive. Mas não, eu sempre, desde os meus patrões, eu nunca fiz frente com meus patrões que eu trabalhei. Eu sabia que ele me comandava e sempre respeitei meus patrões. Você sempre tem que respeitar seus patrões. Você sempre tem que respeitar seu pastor. Pastor sempre tem que respeitar seu profeta. Eu nunca quis, sempre respeitei o nosso pastor. E sempre tive a revelação que ele era este mensageiro e carregava essa mensagem, e que eu tinha que estar do lado dele. E agora eu não sabia que Deus ia abrir o nosso entendimento para ver o que ele via. Hein? A gente eu até evito de pregar, de falar, mas eu tenho que falar. As pessoas elas são muito afedadas a se apegar no homem. Você não tem que se apegar no homem. Você tem que se apegar à mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. Olha só. Então aquele anjo especial, aquele anjo ali era o anjo de Jesus. Olha só. A revista Life reuniu o círculo de nuvem e a luz ali que eles não puderam entender. Não era para eles entender, não era para a primeira e segunda etapa entender.
Eu na primeira e segunda etapa não entendia, mas era para Osmar Brana entender e esclarecer para nós. Você não é agradecido? É igual as pessoas, elas querem ser o presidente. Mas Deus não escolheu as pessoas, nem todos, para ser presidente. Então a gente tem que apoiar aquele presidente que está no poder. O problema é que a gente tem muito espírito de divisão, de partido, não. Quem está no poder, você tem que orar por ele. Seja A, seja B. Mas não interessa, tudo é Deus que permitiu. Nenhuma gota do orvalho cai se o Senhor não permitir. Quando se fala de voto, fala secreto. Não, mas todo mundo já... Em quem tu vai votar? Vai votar nesse? Não, o voto é secreto. Você não precisa contar para ninguém quem votou. Está no poder, você vai ficar contra? Você vai lutar contra? Vai fazer rebelião? Não. Vocês podem me perguntar, mas o senhor fez rebelião. Não, não fiz rebelião. Não fiz rebelião contra o ministério de nenhum pastor. Se a igreja escolheu, é pastor deles, não meu. Não, pastor mundial é só um. Esta mensagem é João. Nosso pastor que está no nosso coração é Osmar Brana. É esse que vai... Nenhum pastor está acima de mim. Agora a mensagem está acima de mim. E se esse pastor tem essa mensagem no coração, aí sim, ele merece o meu respeito. Não que eu não respeite, eu respeito o ofício, mas não respeito o que eles tentam aplicar aqui nessa mensagem que não convém, que não é verdade. Então não posso respeitar essas atitudes. Agora respeito todos os pastores, que Deus abençoe eles, Deus abençoe o ministério deles. Se não tem como dois andar juntos se não tiver de acordo. Tem? Não, né? E graças a Deus o nosso trabalho sempre, o Osmar Brana, o nosso profeta, ele teve de acordo. Ele nunca tinha nem visto isso. Ele falar que ele não entendia porque eu sentava para ouvir. Disse, não é porque a mensagem terminou. Não requer nem de pregar mais, é de ouvir. E a gente vai ouvindo e a coisa vai despertando. Você vai ouvindo e Deus vai abrindo o teu entendimento. Não é verdade? O senhor quer dizer que não tem mais pastor? Tem, você tem que ter o seu pastor. Você tem que ter o seu pastor para na hora de uma hora de problema, ele orar por você. Não é só para pegar o seu dízimo. Se você morar perto, tomar ceia. Se tiver um funeral, ele vai lá. Se estiver perto, se não é pela internet. E está em extinção, o pastor já era extinção, irmão, mas nunca a igreja de Deus, a mensagem de Deus, tiveram com muitos pastores. No tempo de Pedro, era poucos, era só Pedro. No tempo de Paulo, era uma dificuldade para ter um pastor, então eles tinham que ler na carta. No tempo de Brana também era poucos aqueles lá. Me mostra um pastor de terceira etapa que veio da América do Norte mostrando o que Osmar Brana nos mostrou. Nenhum, não tinha pastor. Ficamos, da terceira etapa, ficamos 40 anos sem pastor profeta. Ficamos só com o quíntuplo incompleto de ministério de evangelista do irmão Brana. O pastor Joaquim pregava primeira e segunda etapa incompleto, precisava cobertura. E João veio e trouxe. Ele é profeta. Ele não vai ser, ele é. Deixa eu ler aqui, senão vocês dormem. A revista Life estão reunidas no círculo de luz. E ali eles não puderam entender e não sabem ainda. Porém aqui, dizendo, vá ali e espere esses mistérios sejam revelados. E aqui meses antes que isso acontecesse, então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. E vocês notaram nesta fotografia, vocês notaram em outras palavras, ninguém notou. Ninguém notou. Vocês notaram, em outras palavras, ele queria dizer, Osmar Brana, tu vai notar. Lá no ano 2000 tu vai notar, o que ministro nenhum, todos esses ministros não vão notar, tu vai notar. E vai ter um grupo também que vai notar isso. Olha só isso aqui. Vocês notaram na fotografia? O Tabernáculo Brana não notou. Não prestou atenção. Só uma meia dúzia. Até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, descendo com suas asas para trás, e sua cabeça de volta para o lado, ali está, bem ali na fotografia, precisamente meses antes que isso acontecesse.
Foi dito aqui que ele vai reunir o corpo de crentes para revelar, ligar aquela extremidade perdida, a cabeça, né? Então, vocês notaram aquele anjo que era mais sobrenatural? Ele diz, aquele era o que tinha o sétimo selo que voou para mim. Então, preste atenção nessa materialização que houve. Uma materialização, Cristo, com o livrinho aberto na teofania do sétimo anjo. Aqueles 7 anjos vieram, tomaram o irmão Branham. E aquele anjo, até sendo se materializado, porque para descer ele colocar um pé na terra e outro no mar e revelar todos os mistérios, ele tinha que materializar. Aí vamos aqui para esta aqui. Olha só aqui, almas que estão em prisão. O parágrafo 348, 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente. Hein? Novamente é porque ele já se reproduziu uma vez para salvar. Agora novamente, é igualmente a mensagem do sétimo anjo. O sétimo anjo manifestou para revelar, e João profetiza novamente. É porque ele tinha profetizado, mas ele foi proibido de esclarecer. Ele não esclareceu a ninguém, não chamou alguém particular. Ele pregou, ele deixou, irmão. É como esta Bíblia. Tudo Deus tinha dado as visões na ilha de Pátimo para João, mas precisava do tempo específico para estes mensageiros, para este sétimo anjo, para este Apocalipse 10, do 8 a 11, se manifestar para cumprir estas visões, esses símbolos. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural. E os pentecostais com bumbum para cima, fazendo oração da madrugada. Oh, dá o Espírito Santo, me enche dessa mensagem. E Cristo já estava no natural, reproduzido entre seres humanos. E Cristo novamente se reproduziu através de João com o meu livrinho, se reproduziu no natural. Tem aquele cântico aí? Aquele cântico? E ele andou pelas nossas praças, pelas nossas ruas, e nós não percebíamos que era Deus. Olha, radialista, a próxima vez, tu já sabe, esses músicos, meu velho. Chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Como foi predito por quem? Por Jesus. Como foi nos dias de Ló. Jesus Cristo se reproduziu. O anjo do Senhor se materializou. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para notificar estas coisas às igrejas. Apocalipse 3,14. Mas o anjo da igreja de Laodiceia, eu, Jesus, enviei o meu anjo. É o anjo de Jesus. Apocalipse 10, 7. Agora vindo para tomar uma forma humana, para poder esclarecer, para poder revelar estes mistérios, não a mim, não a você, ministro, mas a Osmar Brana. Aí depois que ele revela esses mistérios, Deus proíbe. Aí vem novamente, irmão. Só pode ser Jesus de novo. Assim como Deus usou este anjo lá para notificar as igrejas e revelar esses mistérios, agora Deus tem esse mistério de João, que vem agora em realidade. Lá estava em símbolo, João era símbolo, precisava do sétimo anjo cumprir o papel, se materializar em carne humana entre seres humanos para revelar, e este mesmo João também se manifestar, ter que nascer em 1950 para Deus pegar esse ministério, embarcar nele e ver tudo aquilo que Brana viu.
Este anjo de Jesus, ele estava lá no Éden, ele viu aquela serpente coabitar com Eva, ele estava lá, era o anjo de Jesus, aquele mesmo anjo de Jesus, ele estava em Josué. Olha, vou encerrar com esta leitura. Eu amei esta leitura, eu amo esta leitura, eu amei este João. Você ama este João? Você ama essa voz? Você ama esta mensagem? Porque o meu anjo estará diante de ti. Olha só. Eis que eu envio o meu anjo diante de ti para que te guarde neste caminho que te leva ao lugar que tem aparelhado. Guarda-te diante dele, isto é outra pregação, porque o meu anjo irá diante de ti. Quem era que ia diante dele? Josué. Era o mesmo anjo. O nome do Senhor estava em quem? Estava no anjo. Jeová Salvador, Josué. O nome dele era Oséias. Hein? Agora você vai ver a mudança de nome. Este também anjo, o nome dele estava nele. Ele não provoca rebelião em quem? Bran. William Marion Bran. E o mesmo anjo estava em Osmar Bran. É Osmar Bran. O meu nome está nele. O meu nome está nessa esposa. E Deus Deus não poupa rebelde. Não é eu que quero, não é eu que quero me fazer maior do que ninguém, não é eu que queira ameaçar ninguém, mas Deus não poupa a rebelião. Ele não poupa quem ficar contra quem? Este anjo. Carregamos a mensagem deste anjo. Esta mensagem deste anjo de Jesus. Nós carregamos. João carregava a mensagem deste anjo. Olha só, para encerrar. Não vem onde estamos, vem. Mas aqui embaixo me perdoe. 60, me perdoe, eu peguei a mensagem errada. É festa das trombetas, é aqui mesmo, é festa das trombetas. Me perdoe, irmãos, vou já achar. 262. É onde o irmão Brana fala, aqui 64. Quero dizer uma coisa mais atentamente agora. Não percam isto. Osmar Brana não perdeu. A noiva, você eleito, não perde. O quão tremendo. Não tem mensagem mais tremenda do que essa que nós temos de 2000 para cá. Quão tremendo da mensagem do sétimo anjo. Mensageiro do sétimo selo. O que era o sétimo anjo? Ele era o mensageiro do sétimo selo. Quem era o sétimo anjo? Era o anjo de Jesus. Aonde estava o nome de Deus, o novo nome de Deus? Neste mensageiro. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Era, não vai ser. Quem era o anjo de Jesus? Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Então João não adorou o anjo. E nós não adoramos Brana o homem. Nós adoramos o Brana Deus, Senhor Jesus Cristo, Brana. Através do seu novo, só quem adora. 7 é o número de adoração. Só quem adora neste novo nome é a esposa do Senhor Jesus Cristo. Pode falar, pode pular, mas nós amamos este mensageiro de Apocalipse 10, 8 a 11, e nós amamos a sua mensagem. Você não tem como amar. Mas ele não está aqui, mas ele esteve. Você não ama o irmão Brana? Você não ama a mensagem dele? O que foi que o anjo disse? Todos aqueles que tu amarem e te amarem. Então, se tem um amor dentro de nós, é porque havia um amor dele por nós. E nós estamos satisfeitos com este esposo
a palavra revelada. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.